honestidade como virtude, muitas vezes é vista como esse diálogo interno entre um anjinho e um diabo, ou entre duas vozes opostas, que uma diz sim e outra diz não. E alguém que supostamente é agente deveria ficar decidindo, mediando e tomando aí a atitude correta entre as duas opiniões. Definir a honestidade é bastante difícil, né? A gente sempre começa mostrando as definições que tem nos dicionários e eles passam por uma série de sinônimos como probidade, dignidade, moralidade, ética socialmente aceita, bom caráter. É um conjunto aí de conceitos que são alinhados com a honestidade. Assim como nós explicamos de forma geral para todas as virtudes no encontro passado, né, todas as virtudes têm também um conjunto de opostos, de vícios ou defeitos que podem ser chamados. E que no caso da honestidade, né, a lista é bastante grande. Né? Todas essas palavras que estão aí na tela são opostos à honestidade. A desonestidade é o mais óbvio, mas o fingimento, a mentira, a meia-verdade que é chamada, todas elas são, na verdade, opostos da virtude da honestidade. E para a gente ir a fundo, um pouco mais a fundo nessa conceituação, né, vamos hoje passar aí por uma série de frases selecionadas, começando com alguns pensadores da antiguidade inicialmente. O Buda disse, né, que tem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. E na lista dele tem o sol, a lua, né, e de vez em quando são encobertos pelas nuvens, mas depois aparecem de novo, ou pelo próprio movimento, né, do planeta. E ele inclui na lista a verdade, né, o que significa que pode haver momentos em que ela não está visível, mas ela aparece. O Lao Tzu nos lembra que ela nem sempre é elegante. O Lao Tzu disse que palavras elegantes não são sinceras. E as palavras sinceras não são elegantes. Mais que isso, ele diz que as palavras verdadeiras não são agradáveis. E as agradáveis não são verdadeiras. Por outro lado, Shakespeare nos lembra que nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. A partir dela, nós podemos construir o que a gente quiser. O Stephen Covey conceituou isso nessa frase aqui, que diz assim: a confiança é a cola da vida. É o ingrediente mais essencial na comunicação eficaz. É o princípio fundamental que mantém todos os relacionamentos. Se os relacionamentos forem afetados pelos opostos da honestidade, nós vamos ter problemas. E essa questão da verdade, né, que o Buda trouxe, né, também pode ser lembrada por esse provérbio judaico, né, que diz que a verdade nunca morre, mas ela vive uma vida miserável, porque tem muita gente que não gosta dela. A Santa Teresa d'Ávila enunciou a mesma questão, dizendo que a verdade padece, mas não perece. E se a gente quiser colocar isso em termos mais práticos, temos aqui essa frase do escritor Oscar Wilde, do final do século XIX, que diz assim: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando,
chamamos de caráter. Lembrando que a honestidade não deve se limitar apenas quando a gente está interagindo com os outros. Romano Guardini, um teólogo do século XX, importante aí na igreja italiana, relaciona isso também com a questão da espiritualidade, né? Diz ele que quando se perde a vontade de alcançar a verdade e a responsabilidade por ela, e se renuncia à distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso, o espírito adoece. Ainda em relação aos opostos, né, nós citamos aí a questão da mentira. O Terêncio, né, foi um dramaturgo, escritor de peças de teatro da época do Império Romano, nascido no que hoje é a Líbia. Naquela época já disse que uma mentira vem logo no encalço de outra. Né? A gente sabe, né, que quem vive falando uma mentira não consegue ficar só nela. É obrigado a inventar outras para tentar parecer coerente. E o Newton Bonder, também já citamos muitas vezes, nos lembra que quando a pessoa tem essa característica, né, que nós chamamos ela de mentirosa, né, ela conta suas histórias tantas vezes que acaba por acreditar nelas, né, acaba perdendo a noção, né, de que de fato aquilo é uma invenção. Outra questão que nós citamos dos opostos, né, as meias verdades, né, temos aqui um provérbio que diz que metade de uma verdade é uma mentira inteira. Não dá para a verdade pegar pedaços. Né? E o Milor Fernandes nos lembra por quê, né? Porque diz ele, o perigo de uma meia verdade é você dizer exatamente a metade que é mentira. A Ayn Rand, né, uma filósofa russa, migrou para os Estados Unidos no século XX, também já citamos algumas vezes, nos lembra que a verdade não é para todos, mas apenas para aqueles que a procuram. Existem pessoas, infelizmente, que não têm interesse em procurar a verdade, preferem viver no mundo de mentiras que eles inventaram. Outro provérbio judaico nos lembra que a questão da verdade não dá para ser moldada conforme o volume das coisas. Né? A verdade, ou ela se aplica ou ela não se aplica. Diz o provérbio assim, a mesma lei que se aplica a 1 centavo, aplica-se a 100. Né? Se a gente for desonesto, por exemplo, com dinheiro, não importa qual é o valor. Pode ser muito, pode ser pouco. A honestidade segue as mesmas regras. E o Tolstói, né, escritor também que já citamos algumas vezes, nos lembra que a honestidade é, na verdade, o caminho para a liberdade, diz ele. Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. Ele complementa dizendo que a liberdade não é um fim, mas uma consequência. Na medida em que a gente vive pela verdade, nós ficamos livres, né, para viver. Quem mente é obrigado a ficar enredado na sequência de mentiras que constrói e, portanto, perde a liberdade. Uma forma mais poética de enunciar isso é essa frase do Lao Tzu, que é bem simbólica, diz assim, é fácil apagar as pegadas. Né? Se a gente estiver caminhando, por exemplo, na praia,
né? É fácil, na medida que a gente for andando, se abaixar, virar para trás e com um pano ir arrumando areia para ninguém perceber que a gente passou por ali. Mas complementa ele dizendo: difícil, porém, é caminhar sem pisar o chão. Isto é, mesmo quem é desonesto e apaga as suas pegadas, precisa caminhar pisando o chão. Esse processo, então, é um processo ativo e que nós vamos ter que aprender a observar em nós e nos outros. Vamos encerrar hoje com essa dica, né? Como corolário dessa frase do Lao Tzu. A honestidade, então, não é algo que a gente deve se prometer ou prometer para os outros, mas é algo que a gente deve praticar. E como toda ação, né, que a gente vai executar em nossa vida, ela vai ter que ser analisada nos vários contextos onde a gente se desempenha.